Vamos para a segunda parte do POSET, tá, com os parcialmente ordenados. Vamos falar do teorema de Sperner e a desigualdade LYM. Tá? Nesse ponto, agora a gente vai focar no POSET, que é o conjunto dos subconjuntos de um AN, né? E a relação de ordem vai ser a continência. Tá? Então, basicamente conhecido também como reticulado subconjuntos, né? Que é o subset lattice. Ou álgebra booleana, né? E aqui temos aqui do lado um outro desenho, tá? Esse tetradimensional, né? Um hipercubo de dimensão 4, né? Igual 4, também chamado como tesseract. Imagina assim que os zeros e uns aqui são os vetores característicos dos elementos que estão nos subconjuntos do conjunto de 1 N. Tá? Você lembra que o power set do conjunto com elementos ele é isomorfo, tá? Aos vetores binários de comprimento N, dimensão N. Tá? Saulo Moral, o que é essa história de lattice aqui? O que é o lattice reticulado? Né? O que é isso aqui? Bom, isso aqui implica que para qualquer elemento x e y, tá? Em P, a gente tem duas operações, então uma operação de E e uma operação de O, tá? E sempre o E do elemento e o O do elemento pertencem ao P. Tá? Basicamente, é um lattice, a gente tem sempre o meet e o join. Tá? Quaisquer dois elementos têm um elemento que é menor que os dois e um elemento que é maior que os dois. Tá? No caso desse POSET que a gente tem aqui, o subset lattice, tá? O E é a interseção e o O é a união. Tá? E a relação de igualdade, obviamente, é a continência. Tá? E a gente tem lá é um lattice distributivo, ou seja, que vale a distributividade da união sobre a interseção e vice-versa, como a gente viu lá no começo do curso. E a gente tem, então, um lattice limitado, né? Ele é finito, limitado. A gente tem o elemento zero aqui, que seria o conjunto vazio, e tem o elemento 1 aqui, que seria o conjunto com todos os elementos, né? Então, a gente pode até colocar isso aqui. Então, isso aqui é basicamente o vazio, e esse cara aqui é basicamente equivalente ao próprio N, né? Tá? Então, e por aí vai. A gente não vai entrar em muitos detalhes de reticulados aqui, tá? Reticulado é um tipo especial, então, de conjunto parcialmente ordenado, tá? Reticulado distributivo é um tipo especial de reticulado, tá? E, bom, toda álgebra booleana é um reticulado distributivo, tá? E com unidade e vice-versa, tá? Isso vice-versa sempre acontece no espaço de dimensão finita, tá? Então, bom, então vamos estudar teorema clássico, tá? Nesse POSET, tá? Que é o teorema de Sperner. Então, o que o teorema de Sperner diz? O teorema de Sperner tem relação com anticadeias, tá? Eles imaginam que você pega lá um F qualquer dentro desse POSET e o F é uma anticadeia, tá? Então, é um resultado extremal, tá? Então, olha, o número de elementos que tem nessa anticadeia, tá? Ele é limitado por N, tomado N sobre 2 para baixo, né? 2 a 2. Tá? Então, ou seja, a maior anticadeia que tem ali dentro, ela tem esse tamanho. A gente pode ter menores, mas certamente não vai ter maior. Tá? Observe que, como a gente falou aqui, se a gente pegar o conjunto com elementos e tomar todos os elementos que tem lá, metade dos elementos, tá? Todos os subconjuntos, isso trivialmente é uma anticadeia. Tá? O que basicamente o resultado diz é que, olha, que a gente não tem nenhuma maior do que ela. Tá? E aí, com um pouco mais de argumentação, que a gente não vai fazer aqui, é fácil ver, mas precisaria comentar um pouquinho, é que se o n for ímpar, então a gente tem duas anticadeias máximas. Tá? Se o n for par, tem uma única anticadeia máxima. Tá? Então, isso aqui fica para você argumentar. Tá? O que a gente vai fazer é que a gente vai provar o teorema de Sperner, mas antes de provar o teorema de Sperner, a gente vai provar uma coisa um pouco mais forte que ele, tá? Que é conhecido como a desigualdade de Lubel-Yamamoto em Meshalkin, tá? Que é o LYM, né? LYM, tá? Que diz basicamente o que se F é um subconjunto de 2 a N, tá? E é uma anticadeia, então a soma para todos os elementos em A que estão em F desse coeficiente binomial, tá? 1 sobre esse coeficiente binomial, né? N tomado cardinalidade de A é menor ou igual a 1. Tá? Então, verdade isso aqui? Primeiro, verdade isso aqui? Tenta se convencer de que o teorema de Sperner é verdadeiro antes da gente prosseguir. Tá? E depois vê se você enxerga o que o LYM está dizendo. Tá? Primeiro, por que isso aqui é mais forte que isso aqui? Tem alguma relação?
Bom, ambos são anticadeias, a gente está usando as duas letras, né? Mas o fundo é que essa igualdade implica o teorema de Sperner, tá? Vamos provar o LYM primeiro, tá? Pega A, então, um elemento de F. F, a gente sabe que F é uma anticadeia, tá? A gente diz que uma permutação dos elementos de N, tá? Do conjunto de 1 até N, sigma 1, sigma 2, sigma N, contém esse conjunto A se o quê? Se diz que A tem K elementos. Se os primeiros K elementos da permutação forem exatamente o conjunto A. Aqui a gente está usando o cardinalidade de A. Tá. Bom, quantas permutações contém o conjunto A? Bom, observa que a gente pode permutar isso aqui de qualquer forma até chegar em A. Então tem A fatorial e daqui para frente até chegar em N tem N menos A fatorial formas de fazer isso e usa a regra do produto, né? Então a gente tem que esse número de permutações de N contém o conjunto A. E a gente já sabe que cada permutação ela induz uma cadeia maximal, máxima, né? Em 2AN. Tá? Isso aqui é mais do que um maximal. Tá. Onde estou? Aqui. Tá. Então lembra que cada permutação induz uma cadeia máxima em A. Tá? Nesse power set. Do poset do power set. Né? Então a gente sabe que F é uma anticadeia. É uma anticadeia. Tá? Então, cada uma das n fatoriais cadeias máximas que a gente tem, né? Ou maximais que são máximas, quantas são? A gente já argumentou, são n fatorial. Tá? Mas F é uma anticadeia. Tá? Então, cada elemento de A, que está em F, tá? O que acontece? Ela contém no máximo uma dessas cadeias máximas contém um A. Tá? Ou seja, não tem como uma cadeia máxima conter mais do que um elemento A em F. Tá? Por quê? Porque senão a F não seria uma anticadeia. Então, cada uma das N fatoriais cadeias, ela contém no máximo um. Talvez algumas dessas cadeias máximas nem passe por algum elemento de A. Tá? Mas se uma delas passa, ela passa por um único por um único elemento. Tá? Então, a hora que a gente fizer a soma aqui, para cada A, de todas as cadeias que passam, que contém o A, tá? Para todos os A's, isso certamente é menor ou igual a N fatorial. Bom, e o resultado segue, né? Basta dividir por N, fazer as continhas aqui e ver que vai dar essa fórmula aqui. Tá? Então, um argumento bem bonitinho, né? Simples e bonitinho, tá? Poder dos possetos, as permutações são cadeias e a interseção da cadeia com anticadeia no máximo 1. Então, a gente sabe exatamente que essa relação vale. Tá? É uma relação que conta exatamente o tamanho dos conjuntos em A's. Tá? E, bom, como é que a gente prova o Sperner a respeito disso aqui? Do resultado YM que a gente acabou de provar e do fato que a gente tem lá um coeficiente binomial, tá? N tomado KK aqui no caso. Equivalente. A gente sabe o que? A gente já argumentou nesse curso que ele é maximizado quando K é exatamente o chão de N sobre 2, né? Tá? Então vem que lá, que 1 maior ou igual a soma em A em F de N tomado AA, menos 1, isso aqui é o LYM, tá? É exatamente maior ou igual a quê? Maior ou igual a, substituindo o A ali pelo N sobre 2, tá? Observa que isso aqui é 1 sobre, né? Então a desigualdade vale nesse sentido. E então, isso aqui é constante, e a gente tem exatamente a cardinalidade de F aqui, né? E acabou a prova. Tá? Então isso aqui prova Sperner, então está mostrando que, olha, que a maior anticadeia que a gente pode ter nesse poset tem exatamente esse comprimento. Que é exatamente a linha do meio lá, né? Da estrutura do coeficiente binomial que está no meio. Tá? Lembra que a sequência dos coeficientes binomiais ela é unimodal, então exatamente a gente está pegando o ponto de máximo lá. Então, essa é a maior anticadeia que a gente consegue construir. Então, quando os conjuntos têm metade do número de elementos. O resultado extremal, talvez um dos primeiros resultados de teoria dos conjuntos extremal, tá? Que é bem interessante. Tá? Por ser muito instrutivo,
tá? Eu vou apresentar uma outra prova do EPSY-M para vocês, e dessa vez a gente vai fazer um argumento probabilístico, tá? Que é o primeiro momento, a esperança, que é basicamente envolve aquela história de média, tá? A gente já fez um argumento desses num atendimento, tá? Era um pouquinho mais simples do que esse. Eu vou fazer um aqui porque é muito instrutivo, tá? Mostra uma prova diferente do LYM, mas é fácil de entender e é bem interessante traçar os paralelos, tá? Então imagina que a gente pega sigma, como seja sigma 1, sigma 2, sigma n, uma permutação de 1 até n, tá? Escolhida de maneira aleatória e uniforme, tá? Ou seja, de todas as permutações possíveis tem a mesma probabilidade e a gente escolhe uma, tá? Então, de maneira uniforme. E a gente considera C sigma a cadeia maximal, máxima, maximal em 2n que está associada a sigma, tá? Como a gente já sabe que isso existe. Tá? Então pega a cadeia associada à permutação, então tem n fatorial permutações, tem n fatorial cadeias, a gente está pegando as permutações de forma uniforme, então a gente está pegando essa cadeia de forma uniforme, tá? Ela tem a mesma probabilidade. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Define uma variável aleatória x como se fosse a cardinalidade da interseção de f com C sigma. Tá? F é uma anticadeia que a gente tem, e C sigma é uma cadeia que a gente pegou aleatoriamente. Tá? Vamos decompor x é uma variável aleatória, tá? A gente vai decompor x, a variável aleatória, como a soma de variáveis aleatórias indicadoras. Tá? Ou seja, x vai ser a soma de xa para todo A em F, com xa é 1 se o A pertence ao C sigma, ou seja, se o conjunto A está na cadeia e 0 em caso contrário. Tá? Então, a variável aleatória xa só vale 1 e 0. Fácil calcular a esperança de xa. A esperança de xa é simplesmente a probabilidade de A estar em C sigma. Bom, qual é a probabilidade do A estar em C sigma? C sigma foi tirado de maneira uniforme, né? Tá? Então isso aqui é o quê? É 1 sobre n cardinalidade de A, coeficiente binomial. Por quê? Bom, porque o C sigma contém exatamente um conjunto de cardinalidade A distribuído uniformemente, tá? Dentre todos os possíveis conjuntos com aquele mesmo número de elementos. Tá? Lembra que C sigma é uma cadeia extraída das permutações. Então, em algum momento existe um conjunto aqui que tem a cardinalidade A. Tá? E só um. E como ela foi escolhida de forma uniforme, qualquer um desses conjuntos pode estar lá dentro. Tá? Então essa é a probabilidade. Aplicando agora a linearidade da esperança, e essa é uma super ferramenta, né? Como vocês já viram, probabilidade e estatística, e a gente já falou aqui também. Então a esperança de x é simplesmente que x seria a esperança da soma, e a esperança da soma, a linearidade, é a soma das esperanças. E a esperança de xa a gente acabou de calcular. Então isso aqui é exatamente a soma de A, está f de n tomado a menos 1. Mas bom, a gente sabe que f é uma anticadeia e C sigma é uma cadeia. Então a gente sabe que o valor de x é menor ou igual a 1, né? Então a esperança de x, tem que ser o quê? Menor ou igual a 1. Então o resultado segue. E acabou. Então essa relação aqui, ela é menor ou igual a 1. Tá? E a desigualdade LYM, ela foi generalizada de inúmeras formas, tá? Por inúmeras pessoas. Por exemplo, a gente tem esse teorema do Bolbach, que agora considera duas famílias de sequências de conjuntos, A1 até AM, B1 até BM, tais que a interseção é vazia entre A e BJ, sem somente C, o I for igual a J. Ou seja, como se a gente tivesse aqui os conjuntos aqui, né? A1, A2, lá, AM, e aí tem aqui o B1, B2, lá, BM, e tudo bem, a interseção é vazia entre os dois, então a gente não teria aqui aresta entre os outros, mas cada um tem que estar ligado a todos os demais, né? Interseções não vazias. Então é simplesmente um grafo bipartido completo onde a gente remove o emparelhamento trivial. Tá? Então, observe que isso estende LOIM, tá? Isso aqui fica para mostrar
que o teorema 6 implica, o teorema 5. Agora o que a gente tem aqui é a soma dos elementos de 1 até M, são M conjuntos, da calendária de AI mais BI, tomado AI a menos 1 é menor ou igual a 1. Tá? Então, é mais forte um pouco do que o LYM. Tá? A gente só tinha uma anticadeia. Tá? Só que agora simplesmente são conjuntos e a gente não está nem precisando falar aqui que tipo de conjuntos esses caras são, né? Tá? É instrutivo a gente provar o teorema de Bolobash, tá? E a gente faz isso em partes, tá? Então imagina que a gente pega X como a união de todos os A's e B's, tá? E N é o número de elementos que a gente tem lá dentro, tá? Para quaisquer dois elementos A, B, que a gente pega em X aqui, tá? Imagina que eles são disjuntos, tá? Pega agora elementos em X, tá? O A e o B não são elementos da união de todos os elementos que estavam em A e B. Tá? Pega dois conjuntos disjuntos, a gente diz que uma permutação de X, tá? Ela separa A e B se todos os elementos de A ocorrem antes de todos os elementos de B. Tá? Detalhe, pode ter elementos em X que não estão nem em A nem em B, né? Tá? Mas o importante é que todos os elementos de A ocorrem antes dos elementos de B. Tá? Então, nenhum elemento de B precede um elemento de A. Tá? Afirmação que eu vou deixar para vocês provarem aqui. Cada uma das n fatorial permutações de X, ela pode separar no máximo um dos pares A e B. Tá? Então, ela não separa mais do que isso. Mais do que um par. Tá? Então, bom, para qualquer conjunto A e B que está em X, que sejam disjuntos, tá? O par AB é separado por exatos tantos permutações. Bom, qual é a ideia aqui? Bom, primeiro a gente tem que escolher das n posições, a gente tem que escolher A mais B, tá? Imagina que A é o número de elementos em A, B é o número de elementos em B. A gente tem que escolher das n, o número de A's e B's onde a gente vai colocar os elementos. Contagem simples aqui, tá? Então tem n tomado A mais B formas de escolher as posições para A e B. Aí depois, escolhidas as posições de A, a gente tem A fatorial formas de colocar os elementos lá. Depois tem B fatorial formas de colocar os elementos lá. Tá? Primeiro os A's, depois os B's, tá? E depois tem que completar com o resto, que é o N menos A menos B, forma fatorial. Tá? Então, de forma que a gente está garantindo que os A's estão ocorrendo primeiro, antes dos B's. Tá? Primeiro a gente coloca os A's, depois coloca os B's, depois coloca o resto. Tá? Nessas posições aqui que a gente escolheu. Tá? Então a contagem foi feita desse jeito. Abrindo esse coeficiente binomial e usando aqui com o resto que a gente tem, você vai ver que isso aqui dá n fatorial A mais B tomado a menos 1. Tá? Fica para você fazer também essa relação algébrica aqui. Então, aqui está a explicação antes do restante. Bom, então, cada permutação vem lá da afirmação que ela separa no máximo um par I, BI. Então, se a gente somar para todos os pares, isso aqui vai dar menor ou igual a n, né? Que é o número máximo de permutações que a gente tem, e o resultado segue. Basta dividir por n fatorial. Tá? Como exercício, prova a afirmação que ficou aqui em cima. Tá? E também mostra depois lá que esse teorema implica, de fato, o LYM. É bem interessante. Tá? O teorema de Bolobash foi estendido por Furedi, tá? Dizendo assim que, olha, que se a gente tem A1, AM, A conjuntos, e B1, BM, B conjuntos, ou seja, agora tem cada elemento aqui em A, tem Azinho, cada conjunto em B tem Bzinho, tá? E a interseção entre AI e BI é menor ou igual a S, a interseção de AI a J é maior que S para o I diferente de J, ou seja, isso é uma versão threshold, tá? Então agora o número de conjuntos, ou seja, o tamanho dessa família é limitado por isso aqui, tá? O número desses conjuntos. A mais B menos 2S, A menos S, tá? Esse aqui é só... A gente não vai provar isso aqui nessa aula, talvez eu coloque como exercício na lista ou não. Obviamente isso aqui implica o teorema de Bolobash, né? Que implica o LYM, que implica o Sperner, tá? Então é bem interessante. Imagina agora que a gente tem um conjunto de n elementos, mas de 0 até n menos 1, para ficar fácil escrever as coisas, tá? A gente diz que uma família F qualquer de subconjuntos com k elementos, tá? Lá é intersectante, se o A intersecta B é diferente de vazio para todo A e B em F. Tá? Imagina que o N é 2 vezes o K.
tá? Só para facilitar as contas. Tá? Então, uma família intersectante, se quaisquer dois elementos que estão dentro da família têm interseção não vazia. Tá? E aí tem um lema 8 aqui, tá? Que é interessante. Para qualquer R que a gente pegue entre 0 e n-1, se a gente definir o AR como os elementos que vêm de R até R mais K menos I, e a adição aqui ela é módulo N, tá? Então se a gente começa com um R grande aqui e vai andando até K, de repente o R mais algum J aqui, ele passa do N menos 1, tá? Chega a N e volta para zero, né? Tá? Lembra que a adição modular ela é cíclica, né? Como a gente já argumentou aqui. Então F contém no máximo K dos conjuntos AR. Então a gente pode definir aqui, obviamente a gente está definindo N conjuntos, né? Desse tamanho, tá? Mas que a nossa família intersectante aqui, ela tem no máximo K desses conjuntos. Tá? Todos esses conjuntos não cabem dentro da família, da família F. Por quê? Porque eles têm que ser intersectantes. É fácil ver que como N é igual a 2K, a gente consegue dois conjuntos que são disjuntos aqui, né? Existem conjuntos disjuntos nos AR. Tá? Bom, como é que a gente prova isso? Fixa algum AR pertencente ao F. Tá? Os demais conjuntos para AS, né? O S é diferente de R, que intersectam a R, no fundo, eles podem ser particionados em K-1 pares, tá? Para o AR-I e o AR mais K-I. Ou seja, para cada conjunto AR que a gente pega lá, a gente tem conjuntos de um lado e conjuntos do outro, tá? E detalhe, desses pares, somente no máximo um dos membros pode pertencer a F. Por quê? Porque eles vão ser disjuntos. Tá? Então, isso aqui é uma extensão de um argumento que foi usado na lista 3, né? Tá? Vocês usaram na lista 3 esse argumento, tá? Então a gente está estendendo isso aqui. E isso permite o quê? Bom, isso permite provar o teorema 9. Tá? Que, olha, o tamanho dessa família intersectante aqui é no máximo n-1 tomado a k-1. Tá? Observa que isso aqui é um exercício da lista 4. Tá? Fica como exercício, porque já resolvi metade do exercício para vocês aqui. Tá? Usando o quê? Usando a mesma ideia de uma ideia semelhante ao que a gente acabou de usar aqui nas provas dos teoremas anteriores. Tá? Então, ela se aplica aqui. Tá? Você vai ver que usando esse lema 8, se você usar ideias semelhantes ao que a gente usou no LYM, por exemplo, tal, que a gente usou para provar o Sperner, você prova esse teorema aqui da lista 4. Tá? Então, está ligado, de certa forma, aqui aos possetos. Bom, trocando um pouco de assunto, vamos falar um pouco de extensões lineares de ordens parciais, tá? É uma coisa que sempre aparece e é simples. A gente não vai falar muito disso, mas a gente tem que falar. Então, o que vem a ser isso? Imagina que a gente tem um posset P, tá? Com uma ordem, chame aqui menor ou igual a P, e ele tem N elementos. Então, uma extensão linear ou uma ordenação topológica, tá? Vocês já devem ter ouvido esse nome. Para P, é simplesmente um mapeamento injetivo, tá? Φ, que vai de P até 1, de 1 até N. Bom, então P tem elementos, a gente vai dos conjuntos de 1 até N, então esse mapeamento injetivo, na verdade, é uma abjeção, né? A gente já mostrou nesse curso. Tá? Que esse mapeamento, ele preserva a ordem em P. Ou seja, se o x é menor que o y em P, então o φ de x vai ser menor ou igual ao φ de y. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai pegar os elementos de P, vai atribuir valores de 1 até N, de forma que essa atribuição de valores ela respeita a ordem que estava no posset. Tá? Então, a gente está fazendo uma imersão linear. Tá? Essa extensão linear, a gente está imergindo os elementos numa ordem linear trivial, tá? Que a gente pode chamar de ordenação topológica. Então, definindo o conjunto L agora, como se fosse o φ de x, né? Que são os elementos de 1 até N, e o L na ordem. Aqui o φ de x seria bem o x. Tá? Talvez melhor de eu falar aqui seria isso aqui. Tá? O L aqui é uma lista agora, vai. O L aqui é uma lista. X de x. Fazer assim, vai. Vou alterar tudo isso aqui.
Então, não, eu quero aqui o φ, eu quero saber, eu quero construir a lista exatamente com o φ aqui. Então, o φ de i, só que o φ de i menos 1 para i em n, vai. Agora sim, agora eu estou construindo a lista toda. Então, vai dar exatamente os elementos listados na ordem, tá? E a ordem vai ser a ordem usual dos naturais. Então, a gente vai ter os elementos listados na ordem. Tira essa, nem precisa disso aqui mais. Olha aí, a ordem que a gente usa os naturais. Tá? Então é isso aqui, mesmo com o T aqui, uma ordem, isso aqui vai ser uma ordem total. Tá? Então vai ser totalmente ordenado. Ops, aqui, tudo bem. Então, a menos que o conjunto, o POSSET já fosse uma ordem total, né? Ou seja, já fosse uma ordem linear, a gente tende a ter mais de uma possível extensão linear para ele. Tá? E aqui está um exemplo que eu tirei do nosso livro texto, tá? Um dos POSSET que já apareceu hoje, tá? Onde a gente tem aqui 11 possíveis ordenações lineares, tá? Extensões lineares. A gente pode colocar aqui o D primeiro, o Z primeiro, né? Depois o A, depois o B, depois o W, depois o C, depois o D. O que é importante? O que é importante? Uma vez que o C vai aparecer, todos os elementos que são menores do que ele já tenham aparecido. O W vai aparecer, todos os elementos menores já tenham aparecido. Bom, o A e o Z são independentes, então é óbvio que a gente vai ter ordens em que o Z aparece primeiro e ordens em que o A aparece primeiro, né? Tá? Mesma coisa com relação ao B e o W. Tá? Uma vez que o Z e o A apareceram, o B pode aparecer. Uma vez que o A apareceu, o W pode aparecer. Tá? Então o W pode vir antes ou depois do B. Tá? Acontece aqui em alguns casos. O W pode até vir antes ou depois do Z. Tá? Então pega um tempo aí para você se pausa o vídeo e se familiariza com essas ordens que a gente tem aqui. Tá? Então isso é uma imersão linear. Tá? E é muito útil a gente fazer isso, porque um dos usos de POSSETs, vamos ver um uso concreto. Você tem lá um projeto, e o seu projeto tem várias fases. Tá? E algumas fases dependem das fases anteriores. Tá? Então, isso é uma relação de ordem parcial. Então, bom, o seu tempo é linear. Então, você imagina que você vai fazer todas as tarefas. Tá? O projeto pode ser qualquer coisa. Pode ser a criação de um software, pode ser a construção de uma casa, pode ser a construção de um foguete, tá? Que vai para a Lua, whatever. Tá? Então imagine que você precisa listar as tarefas numa ordem linear para serem executadas ao longo do tempo e obviamente você tem que respeitar o que? Respeitar a ordem de precedência. Tá? Então você tem originalmente um POSSET e você vai fazer a extensão linear daquele POSSET. Tá? Então isso é uma ordem linear, uma ordem topológica. Tá? Então, bom, como é que a gente pode fazer isso? Dado um POSSET, a gente consegue determinar uma ordem topológica em tempo linear, tá? No tamanho do POSSET, número de elementos mais o número de relações, via busca em profundidade, tá? O algoritmo DFS num de grafo natural, tá? Que simplesmente você pega o diagrama de Hasse e faz o de grafo de baixo para cima. Tá? Então é como se, no exemplo anterior aqui, a gente chegasse, fizesse aqui a ordem aqui, 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 e faz um de grafo, nesse caso, tá? Por exemplo. E aí sai na ordem que a gente tem aqui. Aqui eu peguei uma outra figura, então se o de grafo fosse esse aqui, tá? Uma possível ordem topológica seria aquilo ali. Tá? E eu não vou entrar em detalhes na descrição aqui, tá? Um curso de estudo de dados já cobre isso aqui, tá? Senão, algoritmos em grafos cobre isso aqui. Tá? Então, só para saber que tem. A gente vai fazer algumas continhas depois a respeito disso aqui. E por ordem linear, tá? Uma coisa que é interessante, a gente pode considerar o conjunto de todas as extensões lineares, tá? De P, e a gente pode acrescer ele de uma medida de probabilidade uniforme, ou seja, cada extensão vai ser igualmente sujeita à escolha. Então, dado um POSSET, a gente tem lá um certo número de extensões lineares e põe uma medida de probabilidade uniforme nessas extensões, nesse espaço. E aí a gente pode considerar
eventos. Eu quero saber qual a probabilidade do x ser menor ou igual a y, ou do x ser menor ou igual a y, ou x ser menor ou igual a z, né? A extensão linear, né? Claro. Então, a gente consegue provar um resultado desse tipo aqui. Tá? Para qualquer posset P, quaisquer elementos x, y, z no P, tá? A probabilidade de uma extensão, tá, do x menor ou igual, o φ de x menor ou igual ao φ de y, e o φ de x menor ou igual ao φ de z, é maior ou igual ao probabilidade do φ de x menor ou igual ao φ de y, e o φ de vezes a probabilidade do φ de x menor ou igual ao φ de z. Tá? Isso equivale ao quê? Isso equivale a dizer que, olha, a probabilidade do φ de x menor ou igual ao φ de y, dado que a gente sabe que condicionada no φ de x menor ou igual ao φ de z, é maior ou igual a probabilidade só do φ de x menor ou igual ao φ de y, ou seja, se a gente te dá informação, isso aqui aumenta as suas chances de concluir aquilo. Tá? Uma questão totalmente natural, mas a prova é um pouco envolvida e eu não vou fazer a prova com vocês nesse curso, só para saber que a gente pode ter argumentos desse tipo, tá? Envolvido com possets. As desigualdades de correlação, tá? Então, possets, assim, a gente apenas arranhou a superfície do tópico de possets, tá? Eles são usados em desigualdades de correlação. A gente pode estudar ideais e filtros com possets, algo tópico muito interessante, tá? A gente pode generalizar o princípio de inclusão e exclusão, tá? Com a função de inversão de Möbius, tá? Em possets e várias outras coisas. Só que não vai dar para a gente cobrir tudo nesse curso. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de possets quando eu trabalhar funções geradoras com vocês. Tá? Aí algumas funções geradoras a gente vai usar com alguns possets envolvidos. Tá? E eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre possets. E as dúvidas a gente tira nos atendimentos. Ok? Então, é isso aí. Abraço a todos.